Boa noite, irmão. Graça e paz. Bom estarmos reunidos novamente, nos encontrarmos. Eu daqui, você daí, e a gente vai desfrutar de alguns momentos bons, produtivos, porque a palavra de Deus vai ser anunciada. Eu e você terminamos esse tempo, sem sombra de dúvidas, melhores do que iniciamos. Eu quero muito, com você, um pouco melhor o que a palavra de Deus fala a respeito desse momento tão especial em que nós celebramos a Páscoa. Antes eu quero cumprimentar você que está aí me vendo, você que talvez tenha sido convidado por um amigo, por alguém que muito te ama, para participar desse momento e está me dando o privilégio de entrar na sua casa. Quero que você saiba que você de fato é muito amado, muito querido, e a nossa expectativa é de passarmos a eternidade juntos. Vida cristã não é só para esses dias, vida cristã pra... E a gente tem essa convicção porque o nosso amado ressuscitou. E isso é uma notícia maravilhosa. Se ele tivesse permanecido lá no sepulcro, se ele tivesse permanecido morto, enterrado, talvez a gente hoje ainda estivesse vivendo os benefícios dos ensinos dele que foram poderosos, maravilhosos e transformadores, capazes de mudar toda uma sociedade. Mas seria apenas mais um grande líder, mais uma grande mente entre nós e produziu de maneira eficiente alguns ensinos que se perpetuaram pela prática e pela constatação de que eram, de fato, importantes. Só que o nosso rei, o nosso senhor, o nosso mestre, para além de tudo isso, ele não ficou na tumba. Ele ressuscitou e isso, de fato, faz toda a diferença. Paulo já dizia que se nós esperamos em Cristo só para essa vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos uma firme convicção de que um dia estaremos com Ele. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 12. Então vamos aqui, você vai ter o texto aí na tela para acompanhar. A palavra de Deus diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá,
quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, a princípio, nós temos aqui recomendações dadas por Deus ao povo de Israel, na aliança que foi feita entre o Senhor e aquela nação, mas que nos atingiu agora, nós que não éramos participantes dessas promessas, em Jesus Cristo. Essa celebração apontava para o futuro, para pessoas que ainda não tinham uma experiência com esse Deus Todo-Poderoso, mas que por conta de ter ouvido o Evangelho, se rendeu a Jesus Cristo, e agora nós vamos passar a entender melhor o que tudo isso tem a ver com a gente. Algo que foi estabelecido com Israel, que deveria ser um estatuto perpétuo, e até hoje eles guardam, porque isso tem a ver com a gente. É bem comum nos nossos dias, e já há um bom tempo, a tradição ter preferido guardar alguns símbolos, algumas crendices, ao invés de proclamar sempre essa verdade bíblica. Então, todos nós, ao longo das nossas vidas, já vivemos, crescemos, ouvindo, repetindo as questões relativas à quarta-feira de cinzas, que foi instituída como um tempo de imersão na penitência. E penitência é a tradução para o latim da palavra metanoia, que é grego, que quer dizer conversão, mudança de atitude. Então, a quarta-feira de cinzas tem simbolismo que muitas vezes as pessoas até esquecem e associam quarta-feira de cinzas ao fim do carnaval, não é? Mas a verdade é que a quarta-feira de cinzas já havia sido estabelecida antes, mesmo de se pensar em carnaval, por conta desse início da quaresma, que são os 40 dias que antecedem o sacrifício de Jesus. E a quaresma devia ser guardada como um convite para uma conversão pessoal, para uma conversão autêntica, profunda. Fazia menção aos 40 dias que Jesus ficou lá no deserto, ainda que aqueles 40 dias, no caso de Jesus, antecederam o seu batismo, mas também pensando numa mudança profunda de conceitos, valores. Então estabeleceu-se a quaresma, antecedendo a Semana da Paixão como um tempo a ser guardado. Quantos de nós não ouvimos que não pode comer carne, né, nesse período, principalmente na Sexta-feira Santa, que é um verdadeiro sacrilégio comer carne vermelha nesses dias. Nós também crescemos, e a maioria de nós até praticamos, né, que devíamos malhar o traidor. Então, no sábado, a gente saía batendo num boneco que tinha o nome de Judas, que devia apanhar porque havia traído o nosso mestre, o nosso Senhor, o Filho de Deus. A gente, e muitos de nós, talvez a maioria não, por conta de parcos recursos, mas o domingo, então, o domingo da Páscoa era o dia de comer o cordeiro. Preparar o cordeiro, comer o cordeiro e guardar essa tradição. Por outro lado, por conta da pós-modernidade, também muitas dessas práticas foram abandonadas e a gente começou a adotar outras, como verdadeiras para esse período da Páscoa. A gente começou a introduzir a figura do coelho. O coelho, tão gente boa, né? Mas o coelho passou a ter um protagonismo na Páscoa. O coelho que na antiga aliança era tido como um animal imundo. Mas o coelho ganhou essa notoriedade como o símbolo da multiplicação, e alguns justificam dizendo que por conta da promessa de Deus à igreja de que ela se multiplicaria muito, então o coelho seria esse símbolo representativo. Os ovos de Páscoa, né, o ovo com a sua
que carrega a ideia de conter a vida e por isso fazer alusão à ressurreição, que quando o ovo se quebra, a vida que está lá dentro surge, assim como o sepulcro que se abriu e Jesus saiu de lá ressurreto. Nós temos alguns que pensam que, ou principalmente os persas, né, e daí carrega muito dessa ideia de que o universo surgiu a partir de um ovo. Então nós temos carregado esse tipo de pensamento, pensando que eles têm um conteúdo verdadeiro. A questão das cores da primavera, que falam da vida, e por isso os ovos coloridos, né? Muita cor, muita vida, muita vivacidade, a troca de presentes que fala do amor, da generosidade. Tudo isso tem tanta lógica humana, né? Tanta justificativa que convence, mas que na essência são só maneiras de afastar as pessoas da verdade. Nada melhor do que uma meia-verdade para afastar alguém da verdade. Uma meia-verdade repetida muitas vezes ganha contornos de uma verdade absoluta. Mas a verdade absoluta está na palavra de Deus. E é nisso que a gente vai pensar. Eu não vou aqui demonizar nenhuma dessas práticas, tá? Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que sacrificar todos os coelhos, que chocolate é uma maldição. Não é disso que eu estou falando, absolutamente. Eu sei que hoje a gente tem e guarda algumas dessas práticas. E de coração eu quero dizer para você que eu não vejo isso se a gente tem uma consciência clara, tranquila, transparente, se a nossa profissão de fé guarda, né, os princípios e valores da palavra de Deus. Eu não creio que o fato de você comer um chocolate vai afetar a tua relação com Deus, de você, de repente, presentear alguém, e isso muda o contexto de conhecimento, de graça, de verdade. Não é disso que eu estou falando. Eu estou aqui dizendo a você que a verdade nos liberta. Agora, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é pautado por ações que podem ou não interferir na nossa profissão de fé. Se você tem uma consciência tranquila, e se a tua ação não prejudica a fé do seu irmão, né? Paulo nos ensina isso com muita graça, com muita sabedoria, que se eu, de repente, por comer alguma coisa, posso interferir na fé do meu irmão, eu me abstenho simplesmente. Mas se eu estou numa posição de tranquilidade em relação ao que eu estou fazendo, isso não prejudica de forma nenhuma ninguém, eu não vejo condenação nisso, ok, irmãos? Então não é disso que eu estou falando. Nós não fomos tirados do mundo porque Cristo não pediu ao Pai. Quando ele ora ao Pai em João 17, ele diz: eu não peço que os tires do mundo. Então, se Jesus tivesse pedido, o Pai teria tirado. Jesus não pediu. Mas ele garantiu que aqui nós seríamos guardados. Por vezes nós corremos o risco, irmão, de tornar a igreja meio paranoica, sabe? E a gente precisa cuidar disso. Começa a ver demônio em tudo. É o gesto do Homem-Aranha, é o ovo de Páscoa, é o chocolate e tantas outras coisas. Vamos ter equilíbrio, vamos ter bom senso. Se falam de alguma lei que talvez vai interferir nos nossos cultos, ainda que essa lei tenha sido promulgada com vistas a evitar qualquer e todo tipo de aglomeração, a gente já começa a achar que a igreja está sendo perseguida. Calma, irmãos, sem paranoia, sem ver demônio em tudo. A igreja é vencedora. A igreja é a única instituição que vai prevalecer ao fim de todas as coisas. Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por vezes os cristãos vivem amedrontados. Se sai um vídeo de alguém falando que o diabo quer atacar a igreja, que o diabo quer detonar alguma coisa, aí começa a circular os vídeos e um temor. Irmãos, a figura
quando Jesus fala sobre que as portas do inferno não vão prevalecer, eu quero conduzir você a imaginar isso. Então, imagina o inferno aí, tem uns portões lá no inferno, e eles não vão prevalecer por quê? Porque a igreja avança e ataca os portões do inferno. A igreja saqueia o inferno. A igreja faz o inferno tremer, não o contrário. Não é porque não é o inferno que está batendo nas portas da igreja, é a igreja que está batendo na porta do inferno. Somos nós, não porque sejamos melhores que ninguém, mas por conta daquele que está em nós, por conta da consciência que nós temos, do grande livramento que nos foi dado em Cristo Jesus e do terror que espera aqueles que não se converterem. É por isso que a gente vai avançar contra o inferno, e quem treme é o inferno. E é por isso que a gente tem convicção quando dizemos que, não por conta das nossas forças ou méritos, mas o Itaim Paulista é do Senhor. Porque o inferno vai ter que ceder. É lógico que o diabo vai querer retaliar, é lógico que os seus demônios vão atuar de maneira a produzir confusão, contenda, engano, mas nós, convictos da nossa posição em Cristo Jesus, vestidos de toda a armadura, como Paulo nos ensina lá em Efésios 6, nós vamos para cima, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, juntos eu e você. A igreja não é obra de um homem só, é a igreja avançando e destituindo o inferno da autoridade que hoje ele exerce, até que o mais valente, como dizem as Escrituras, o mais valente entre e retome toda a autoridade no nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, Paulo também falaram e lidaram com esse negócio de pode, não pode, pode isso, não pode aquilo. Lembram de Jesus comendo as espigas lá e os fariseus, mas hoje não pode comer. Paulo lidando com as questões, e nos fala em Colossenses, do não proves isso, não toque aquilo, tem dia que pode, tem dia que não pode. Ambos, irmãos, levavam-nos para um pensamento de que o Pai espera é misericórdia e não sacrifício. É lógico que, volto só a pontuar, se você tem consciência clara de que alguma coisa foi consagrada, isso pode abalar a fé de um pequenino, não coma. Mas não é disso que trata a nossa realidade e experiência na vida cristã. Vai muito além disso. Então vamos falar um pouco dos símbolos da Páscoa, que são importantes para nós. Vamos deixar aqui as alegorias e vamos para os símbolos, que eram sombras das coisas futuras, como Paulo nos ensina. Então, Páscoa fala, num primeiro momento, de pessoas escravizadas, sem forças nem recursos para sair dessa situação. A Páscoa, no primeiro momento, fala daquele povo que, por conta da fome, havia migrado para o Egito. Vocês lembram da história? José, tendo ido para o Egito como escravo, ascende ao cargo de segunda pessoa mais importante em toda aquela região. Sua família vai para lá. Há uma multiplicação rápida, gigantesca dos hebreus, e eles então ficam escravizados por conta do medo de Faraó de que eles assumissem o poder. Não diferente das pessoas sem Cristo, que são escravizadas pelo diabo, não tem nem noção disso. Nem sabem, muitas vezes, que o pecado fez com que as pessoas escravizadas pelo pecado tornassem agora, cada um de si mesmo e de seus familiares, escravos do diabo. Pessoas sem forças pessoais para lutar ou resistir. E assim como aqueles hebreus acabam se acostumando com a escravidão. Páscoa, então, fala de uma situação calamitosa de pessoas que clamam. Páscoa fala de um Deus extremamente amoroso e misericordioso, que, a despeito dessas pessoas não fazerem caso dele, se apresenta para salvá-las. Então temos aqui um contexto de pessoas escravizadas, sofrendo, sem expectativa de futuro, debaixo do tacão cruel de um tirano, Satanás,
que não sabe fazer bem para ninguém, que tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E para que ele consiga isso, ele vai usar seus ardis e artimanhas. Para uns ele vai dar dinheiro, para outros doença, para outros casos amorosos, enfim, ele vai usar todas e quaisquer alternativas que estejam à sua mão para promover uma constância na escravidão daquela pessoa. Surge então Deus. Deus responde ao clamor dessas pessoas. Então, meu amado, eu já quero dizer para você, se você se encontra aí numa situação caótica, numa situação sem esperança, se você está se perguntando por que eu nasci, para que eu existo, eu quero dizer a você, para ter um encontro transformador com um Deus extremamente amoroso. Páscoa, então, fala disso, dessa visitação desse Deus no intuito de promover libertação. Libertação essa que se daria ao final de uma batalha espiritual. Nós vemos aqui no episódio do Êxodo uma grande batalha espiritual. Lá foi física. Mas Deus usando as pragas, as 10 pragas, você já ouviu falar disso, para que essa batalha fosse vencida e Faraó então liberasse o povo de Deus. Na nossa figura aqui, o diabo sendo obrigado a liberar as pessoas para que elas possam cultuar a Deus. Páscoa, então, fala desse pai amoroso escolhendo o cordeiro sem defeito para o sacrifício. Vocês viram aqui na nossa leitura que ao 10º dia, o chefe de família deveria escolher um cordeiro sem defeito e prepará-lo para que ele, no 14º dia, fosse sacrificado ao pôr do sol. Para que ele fosse o meio pelo qual famílias fossem libertas da escravidão. Assim como aqueles pais de família separaram um cordeiro, na nossa experiência atual, o próprio Deus Pai separou o cordeiro. Qual cordeiro? O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, segundo João Batista. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Jesus assume a forma desse cordeiro, não a forma física. Mas no mundo espiritual ele assume agora essa posição de cordeiro que será sacrificado para que pelo seu sangue pessoas não experimentem mais a morte. Vocês viram aqui na nossa leitura que o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido, passado nos umbrais das portas, aquelas casas estariam marcadas e aquelas famílias que estivessem ali dentro seriam poupadas da morte. O anjo destruidor não poderia entrar. E com isso também eu quero dizer a você, homem, a você, mulher, que lidera a sua casa. Crê no Senhor Jesus e tu e tua casa serão salvos. Jesus pode perfeitamente libertar os que se achegam a Ele. Nós temos então essa figura de Deus Pai, interessado na sua família, cuidadoso com aqueles que ama, separa o seu Cordeiro, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Filho amado de Deus que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Páscoa, então, meus amados, fala da família entender e aceitar que só a vida se participar da carne e do sangue. Semana passada nós aqui celebramos a ceia do Senhor, onde nós usamos elementos que simbolizam o corpo e o sangue, a partícula do pão, o cálice do suco da uva, que faz que nós entendamos que somos participantes da carne e do sangue. Páscoa, então, fala de essa família agora que está ali dentro daquela casa, no 14º dia, depois do pôr do sol, cordeiro sacrificado, preparado segundo as orientações de Deus. Notem, não dá para fazer de qualquer jeito. Vida cristã não é a vida que eu levo do jeito que eu quero.
acreditando que estou agradando Deus a partir das minhas próprias percepções. Vida cristã é uma vida de render-se. Deus dá as instruções, Deus dá as orientações de que naquela noite deveriam comer a carne assada no fogo. Não deviam comer carne crua, não deviam comer carne cozida em água. Puxa vida, até isso é detalhes. Eu e você fomos chamados, queridos, e libertos da escravidão, não para sermos senhores de nós mesmos, mas para agora nos rendermos ao senhorio de Cristo e fazermos tudo conforme o Pai nos pede. Deveriam comer com ervas amargas. Puxa vida, hein? Que menu! Ervas amargas, não podia ser uma saladinha ali, bem temperada, caprichada. Ervas amargas, porque no momento que a gente come erva amarga, simbolicamente, a gente está lembrando do nosso sofrimento. A gente traz à memória o que já sofremos na mão do diabo. Do quanto nós já permitimos sem consciência muitas vezes, destruição nos nossos lares, nas nossas vidas. A erva amarga tem a função, nesses dias, de fazer uma alusão ao arrependimento, ao quebrantamento, a percebermos como é dura a vida longe de Deus, como é destrutiva a ação do inimigo nas nossas vidas. E o pão sem fermento, que aponta diretamente para Jesus Cristo, o pão da vida, sem pecado. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você precisamos entender essas verdades. Páscoa é momento de contrição. Páscoa é momento de quebrantamento. Páscoa é momento de entender a graça do Senhor que nos alcançou no momento em que nós não merecíamos. Páscoa então fala dessa família agora, entender isso. E desistir de uma vez por todas de qualquer outra alternativa para conduzir suas vidas. É render-se totalmente a essa verdade e alegremente participar da carne e do sangue. Páscoa fala de não sobrar nada do cordeiro. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Tinha que comer tudo. Por vezes a gente quer viver a vida cristã e diz assim, isso aqui não dá para engolir. Isso aqui passou do limite. Isso aqui vai além das minhas possibilidades de compreensão, então eu não vou fazer. Não, irmão. Para comer tudo. Não dá para escolher a parte que você quer viver da vida cristã. Não dá para você querer encaixar como se fosse um quebra-cabeças agora, onde você escolhe as peças que você quer colocar. Não, para que o quebra-cabeça seja montado, tenha graça, beleza e uma paisagem completa e definida, assim como sua vida será, é preciso que você encaixe as peças que Deus já lhe deu para encaixar. O cordeiro deveria ser consumido totalmente, não podia sobrar nada. Eu e você chegamos para o Evangelho tão cheios de opiniões, com tantos paradigmas, tanta coisa que a gente aprendeu de maneira equivocada. E a vida cristã também fala disso. Desaprender essas coisas e aprender agora da maneira correta. Eu e você precisamos comer tudo. Esse manjar celestial que nos é oferecido pelo próprio Deus deve ser declutido com muito amor. Eu lembro dos meus filhos, pequenos ainda, quando eles resistiam a alguma dieta de legumes, verduras. E eu, por conta da minha criação, né, pais pernambucanos, nunca tivemos o hábito em casa de muita verdura, muito legume. A gente era mais o famoso feijão com arroz, ovo, uma carne quando pintavam a carninha. E aí eu tive que também fazer uma decisão, irmãos.
Falei, para que eu exija dos meus filhos que eles comam verduras e legumes, eu vou ter que ser aquele que vai dar o exemplo. Então, literalmente, eu tive que engolir. E a gente engolia junto. E era maravilhoso, né? Poder pôr no pratinho de cada um deles aquilo que tinha sido preparado, nós orarmos, darmos graças a Deus e comermos com alegria. A vida cristã não é diferente. É olhar para aquilo que está colocado diante de nós pelo Senhor, orarmos com ações de graças e participarmos com muita alegria. Páscoa fala então de que quem ficar de fora vai experimentar a morte. Não tem segunda chance. Jesus Cristo veio ao mundo para que todo aquele que nele crê experimente vida. Ganhe gratuitamente a vida eterna. Não experimente mais a morte, mas passe da morte para a vida. Quem dele se alimenta, por ele vive. Mas notem, irmãos, que não haverá misericórdia para aqueles que negarem, não aceitarem essa graça que está sendo estendida aos homens. A Bíblia não registra, não relata, mas se teve algum hebreu que não creu e não passou o sangue nas vergas das portas, ele sofreu o mesmo juízo que os egípcios. E todos os egípcios padeceram naquele dia, naquela noite. A Bíblia diz que houve um grande clamor no Egito, porque em todas as casas havia morte, inclusive dos animais. A gente olha para esse Deus de amor e por vezes as pessoas são levadas a acreditar de maneira equivocada que por ser tão amoroso, Deus nunca permitiria que alguém fosse para o inferno. Por vezes, equivocadamente, as pessoas acreditam que o amor de Deus será suficiente para poupá-los numa verdadeira segunda chance. Mas a palavra de Deus fala no livro de Hebreus, no capítulo 9, irmãos, versículo 27, que ao homem foi dado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, a questão do juízo de Deus não é porque ele deixou de amar, mas porque na expressão máxima de amor ele disse: venham todos, participem do meu banquete. Vocês lembram da parábola contada por Jesus, quando aquele senhor, aquele rei disse: saiam por todos os lugares, pelos valados, pelas vielas, por todos os caminhos, e chame todos para participar do meu banquete. Por quê? Porque alguns tinham coisas mais importantes para fazer. Um tinha que casar, o outro tinha que comprar propriedade, outro tinha que ver uma junta de boi, enfim. Havia na vida daquelas pessoas outras prioridades que as impediram de atender ao generoso convite daquele homem, figura de Deus. Então Deus é amor mesmo. E Ele está estendendo o seu cetro para a gente. Esther experimenta isso lá com o rei Assuero, quando ela, sabendo que qualquer um que se aproximasse do rei, sem ter sido anunciado ou chamado por ele, morreria. Ela ousadamente entra na presença do rei, e a única maneira de que a sua vida fosse poupada seria se o rei estendesse o cetro para ela. E Assuero estende o cetro para Esther. Esther, figura da igreja. Deus está, irmãos, estendendo o cetro para todo aquele que quer entrar na sua presença nesses dias. Seu cetro de amor, dizendo: eu vou poupar a sua vida. Eu vou lhe dar esperança. Eu quero te ouvir, eu quero te atender, eu quero te amar. Só que tudo isso está contido no tempo que se chama hoje. Hoje, se ouvirdes
a voz do teu Deus. Não endureçais o vosso coração. Atenda. Ouça. Encontre espaço no teu coração para acolher a manifestação da graça de Deus. Aqueles que não creram, aqueles que preferiram acreditar no faraó, aqueles que continuaram sendo governados por aquele tirano, não ouviram o Senhor, não participaram da carne do cordeiro, não tinham o sangue nos umbrais da sua casa. A palavra de Deus diz que o anjo destruidor, o juízo de Deus se abateu sobre aquele lugar. Um dia, irmãos, o juízo de Deus sobre toda a humanidade se estabelecerá. E o apóstolo Paulo já nos advertia dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Páscoa fala da ressurreição. É interessante a gente também pensar nisso, porque podia parar no não morrer, não é? Podia parar na libertação. A Páscoa podia conter aqui toda essa manifestação de graça, de bondade, aquelas pessoas serem tiradas da escravidão, aquelas pessoas serem conduzidas à terra que mana leite e mel. E, já seria maravilhoso, que tremendo. A gente, por vezes, vê alguns filmes em que, pela atuação de algum agente ali, compassivo, preocupado com a situação de determinadas pessoas, atua para a libertação, e já é tão maravilhoso perceber a alegria das pessoas que foram libertas, não é mesmo, irmãos? Então, se Deus simplesmente nos libertasse, nos tirasse da escravidão, nos desse esperança, novidade de vida, nos conduzisse para essa terra que emana leite e mel, que na verdade é a experiência de vida cristã governada pelos princípios e valores de Deus, que nos levam a experimentar relacionamentos saudáveis e poder desfrutar da verdadeira alegria no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, já seria tremendo, fantástico, maravilhoso, já seríamos eternamente gratos. Mas além disso, Deus é tão bom e poderoso que Ele ainda oferece a vida eterna. Então a ressurreição fala disso, que além de todos os benefícios vividos e experimentados nestes dias, nesta vida, ainda a vida eterna nos espera. Eu cresci, minha infância e adolescência foi meio que pautada pelo convívio com alguns cristãos, crentes, que literalmente passavam para mim uma impressão de que ser crente era muito ruim, porque era um tempo de sofrer bastante, olhando para o céu. Que era trocar. Literalmente, eles propunham nas nossas conversas. Isso provavelmente foi um dos grandes agentes que atuaram para me impedir de me render ao Senhor naquela época, porque literalmente o que eles me passavam que era trocar. Você vai trocar a tua alegria, a tua liberdade, o teu direito de viver por uma proposta que talvez não seja nem verdadeira. Porque é uma experiência de fé. É crer que existe um Deus que está te prometendo o céu. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu não conseguia, na época, conciliar essa ideia. Aí, aos 28 anos, vocês sabem, eu tive uma experiência com Deus, e isso mudou a minha vida. E hoje, olhando para aquele quadro que se me apresentava, eu vejo o quanto estava distante da verdade. Porque a vida cristã é maravilhosa, é abençoadora. Ela traz equilíbrio, traz paz.
ela traz o direito da escolha. Antes, vitimados pelo pecado e escravos do diabo e de Faraó, não tinha escolha, tinha que fazer o que ele queria. Quantas vezes, conversando com pessoas, a gente percebe nitidamente que no momento de lucidez, tudo que ela quer é abandonar um vício. Se ela é um dependente químico, ele sabe, naquele momento de lucidez, o prejuízo que ele está causando para si mesmo, para a família, e tudo o que ele gostaria naquele momento era de uma mudança de atitude, de posicionamento. Mas, escravo que é, na próxima oportunidade, de novo está servindo ao seu Senhor. A vida cristã, ainda que não seja garantia de que nenhum problema mais vai acontecer com a gente olha aqui os irmãos hebreus, depois da libertação do Egito, quantas situações difíceis com as quais tiveram que lidar ao longo daqueles 40 anos no deserto e mesmo depois, na terra que manava leite e mel, batalha, luta. É verdade, irmãos. A grande questão não é que seremos poupados das lutas. A grande questão é que, como Josué, se estivermos prostrados na presença de Deus, o anjo vai aparecer com a espada desembainhada e vai nos dar a certeza de que o Senhor dos exércitos lutará conosco as nossas batalhas. E o Senhor dos exércitos não perde. Ele é vencedor. E nós vencedores juntamente com Ele. Então, irmãos, além de tudo o que temos e podemos desfrutar no dia que se chama hoje, nessa vida atual, eu e você precisamos entender que a coisa acontece na eternidade, que a vida segue, que não parou por aí. O amor, a bondade, a generosidade de Deus não parou na Páscoa em ter Cristo morrido pelos nossos pecados. Isso fala do quê? Isso fala de que a punição que seria esperada por todos os homens, castigo divino, a ira de Deus se abatendo sobre as pessoas, Cristo morreu em nosso lugar, se fez maldição por nós. E a ira de Deus não mais se abateria sobre nós. Cristo, no domingo de Páscoa, dia em que hoje nós estamos celebrando, ressuscita e dá a todo aquele que crê uma viva e nova esperança. Ele abre um caminho para que nós o sigamos. E ele disse que onde ele estiver, estaremos nós com ele. Que ele foi antes preparar morada para nós. E essa é uma grande e maravilhosa notícia. Páscoa fala de estar pronto para partir. Nós vimos aqui que aqueles irmãos deveriam comer, se preparar, para no momento certo partir. Essa tem, é lógico, uma ligação com o fato de que um dia nós partiremos, né? Deixaremos essa vida, ou pela morte física, ou pelo retorno do nosso Senhor para buscar aqueles que nele creem. Mas também tem a ver com a gente decidir abandonar, sair, partir da nossa velha maneira de viver. Páscoa fala de estar disposto a deixar para trás, sabe? Tudo o que até hoje tem sido tão relevante e importante para a gente. É bem verdade que muitos daqueles queridos hebreus, por algum tempo ainda no deserto, se lembravam das coisas do Egito e até desejavam retornar a elas. Mas não é assim que Deus espera que nós vivamos. Deus espera que eu e você estejamos com os cintos ajustados. Como nós lemos aqui no versículo 11. Estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. A gente tem que sair apressadamente. A gente não pode ficar olhando para trás. Lembra da experiência da mulher de Jó?
de Ló, perdão. Não fique olhando para trás, não. É hoje o dia que Deus decidiu falar ao seu coração. Hoje é o dia que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, está anunciando para você o dia aceitável. A Páscoa está proposta, porque a Páscoa fala de uma experiência dos homens com Deus libertador. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, veio na forma humana para ser o Cordeiro Pascal, perfeito e definitivo. Nós vimos aqui que a Páscoa, no sentido dado aos hebreus, deveria ser celebrada todos os anos perpetuamente, porque haveria que ser lembrada aos filhos e também experimentada anualmente para trazer o sentido de visitação de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que Cristo é o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Ele é o cordeiro que não precisa todo ano ser imolado. Ele foi sacrificado de uma vez por todas para ser o nosso sumo sacerdote. Para abrir para mim e para você um novo e vivo caminho ao trono da graça. O véu do templo se rasgou. O acesso foi aberto para todo aquele que crê. O que você acha de fazer dessa data, dessa Páscoa, o dia da sua libertação? O que você acha de fazer do dia da ressurreição o start para uma nova vida? Não fica pensando não nas coisas dessa terra. Estou convidando você para estar preparado para sair. Não é sair do ambiente físico, do lugar, vou sair de casa, não. É sair desse estado no qual você se encontra. Preso, escravizado. Porque por mais que você me diga, não, mas minha vida está legal. Se você ainda não experimentou o Cordeiro de Deus, você não sabe o que é estar legal. Você não sabe o que é plenitude. Ah, Giovanni, não conheço tanto crente que está pior que eu. Talvez encontre mesmo. Talvez encontre. Lamentavelmente, talvez encontre. Mas não permita que a sua experiência seja pautada pela experiência de outro ser humano tão falho quanto você. Paute a sua experiência no ser humano que decidiu ser humano por amor a você, porque ele era Deus. Estava na glória, rico. Se fez pobre por amor de você. Poderoso, com autoridade sobre tudo e sobre todos. Tudo o que foi criado, por meio dele foi criado. E sem ele, nada do que existe existiria. Ele é o próprio Deus. E decidiu tomar a forma humana para entregar a vida, para que você hoje tivesse a oportunidade, dada não por um homem qualquer, mas pelo Filho do Homem, de encontrar vida e vida abundante. Se você quer hoje comer do Cordeiro, se você quer hoje ser guardado pelo sangue, para que o anjo destruidor não encontre lugar na sua vida, feche seus olhos agora comigo. Eu quero orar com você. Se você crê, repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que sem ti eu não posso fazer nada. Hoje eu entendi que, vitimado pelo pecado, eu passei uma vida escravizado. Mas eu quero comer hoje das ervas amargas. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero olhar para tudo aquilo que até hoje para mim era valor, mas que promovia morte e destruição. E dizer: eu me arrependo.
Eu quero experimentar o benefício do perdão dos pecados que foi estendido por ti, Jesus, naquela cruz. Eu recebo o perdão completo dos meus pecados. E por ter sido muito perdoado, eu te amo muito. E eu quero colocar minha vida em tuas mãos. Nesse domingo, 12 de abril de 2020, eu aceito a condição de ser teu servo. A partir de hoje, tu és Senhor da minha vida. E eu creio que tu és meu suficiente Salvador. Eu recebo a vida, porque tu és a própria vida. Eu recebo a identidade de filho de Deus, porque a tua palavra diz, no livro de João, no capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos te receberam, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pela fé, eu recebo agora a adoção de filho. Eu faço parte da família de Deus, não por meus méritos, mas por esse amor inexplicável do Pai. Meu querido, minha querida, se você fez essa oração, creia no seu coração, você passou da morte para a vida. Você nasceu de novo. Deus quer agora te dar direção, Deus quer te conduzir. Deus, de alguma forma, vai colocar algum Moisés, alguma pessoa, para liderar você nessa saída do Egito, nessa travessia do deserto e essa chegada à terra que mana leite e mel. Eu amo você. Eu estou aqui nessa jornada, numa expectativa de disponibilizar minha vida para ser um instrumento para abençoar a sua vida. Nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente, mas saiba que Tiburcio de Souza 257 é o lugar que Deus preparou para a gente reunir como igreja. E a despeito disso, através das nossas redes sociais, você pode encontrar auxílio e refúgio. Você é muito amado. E você que já faz parte da família de Deus, que já tem essa consciência clara de que passou da morte para a vida, quero dizer a você que viva os princípios da Páscoa. A Páscoa não é um evento anual. A Páscoa é, como Paulo nos ensina, é estar crucificado com Cristo. É não viver mais eu, mas Cristo expressar sua vida através de mim. Eu não estou falando que seja uma tarefa do dia para a noite, mas é a ação que eu e você como cristãos precisamos desenvolver ao longo dos nossos dias. E a comunhão com os irmãos, a leitura da palavra, a oração, essa conversa com esse Pai amoroso, vai criar condições e meios para que a gente viva essa plenitude. Eu amo você e vamos juntos, para a glória de Deus. Feliz Páscoa, feliz ressurreição, feliz certeza de que o anjo destruidor não terá poder sobre a sua vida e a sua casa, no nome de Jesus. Amém.